Olá, meus valentes, minhas valentes, peguem as ferramentas e vamos ao triunfo. Eu queria demonstrar para vocês aqui um circuito elétrico, ok? Eu tenho 2, 4, 5 lâmpadas ligadas no 220. Está aqui a tomadinha, né? Esse rabicho ligado na minha tomada ali embaixo no estúdio, ok? Então, obviamente, como está ligado na tomada, nós já combinamos isso em outras aulas, né? Tomada, 220 volts, corrente alternada. Pilhas e baterias, corrente contínua. Combinado? Observa agora o seguinte. Eu tenho esta lâmpada e essas três lâmpadas acesas. E essas duas, que compõem o circuito, apagadas. Ok? Se eu considerasse aqui na tomada o meu positivo para o lado de lá, a gente sabe que a corrente sai do positivo e vai para o negativo. É sempre esse caminho que nós vamos fazer. Então a corrente faria esse caminho, passa por essa lâmpada, passa por essa daqui, chega aqui, provavelmente o que vai acontecer? Ela vai se dividir e depois vai se somar novamente. Ok? Se eu vier aqui e tirar esta lâmpada, repare que a de cima se acende. O mesmo aconteceria com a de baixo. Antes não acendia, agora acende. Por quê? Isso tem a ver com associação de resistores em circuitos elétricos. Meu nome é Otávio Seco e nosso assunto de hoje no curso Enem Gratuito é sobre associação em série de resistores. Bom, meus valentes e minhas valentes, como eu disse anteriormente, quando a gente associa resistores dentro de um circuito elétrico, cujos resistores eu representei aqui com lâmpadas, mas lembrem, pode ser sempre um chuveiro, pode ser um ferro elétrico, geralmente aparelhos resistivos, que possuem resistência elétrica, ok? Ou, melhor, possuem um resistor elétrico que tem uma grandeza física chamada resistência elétrica, ok? Então esses resistores, essas resistências, podem estar associadas tanto em série quanto em paralelo, ou uma associação mista dentro de um circuito. Os detalhes que nós vamos ver agora aqui é sobre a associação de resistores em série. Depois a gente vê a associação de resistores em paralelo e daí faz a análise de circuitos elétricos de uma forma geral. Uma coisa que eu quero que você sempre observe é que quem comanda um circuito elétrico é a corrente elétrica. É ela que vai distribuir a energia ao longo do circuito elétrico. Então nós temos que ficar de olho na corrente elétrica. Esse é um dos grandes segredos para a análise de circuito elétrico, ok? Aqui eu tenho uma associação de resistores em série. Esquece um pouquinho as minhas lâmpadas e vem para cá agora. O que eu tenho aqui? Eu peguei só 2 resistores, mas eu poderia ter N resistores, vários resistores. E eu peguei apenas 2, ok? O R1 e o R2. Para alimentar esses resistores associados em série, eu tenho uma bateria, uma fonte de energia. Naquele caso ali foi a tomada, corrente alternada, DDP 220 volts aqui na minha cidade, e neste caso eu estou exemplificando aqui, poderia ser uma bateria ou uma pilha, por exemplo. Sempre o eixo maior positivo, o eixo menor negativo, e isso aqui a gente chama aí, na eletricidade, na física, de voltagem, tensão ou DDP. Toma nota lá que eu estou usando V, para você lembrar de voltagem. Mas, geralmente, vestibulares ou o próprio Enem pode usar o símbolo U, ok? Então, o V e o U representam tensão, voltagem ou DDP. Lembra que sem DDP, nada de corrente elétrica. Então, esse meu circuitinho está fechado, olha lá, ó, olha o caminho que eu vou fazendo. Ó. Vou fazendo um caminho, eu entro no primeiro resistor, depois venho para o segundo resistor e fecho entre o positivo e o negativo aqui. Não tem nenhum lugar aberto, então nós temos uma corrente elétrica circulando ao redor do circuito. Se isso aqui fossem 2 lâmpadas, como no meu circuito aqui, eu teria 2 lâmpadas acesas. Ou 2 chuveiros funcionando, aquecendo água, ou um chuveiro e um ferro elétrico, um chuveiro e uma lâmpada, e assim por diante. O que de antemão é importante nós observarmos aqui? É nós observarmos o seguinte, qual é o comportamento que tem a corrente elétrica nesse circuito, ok? E qual é o comportamento que tem a voltagem. Repara que a corrente elétrica, ok? Aquele fluxo ordenado de cargas elétricas, ao longo do circuito em série, olha lá, ó, ele só tem um caminho a ser percorrido, ó, ok? Então eu nomeei aqui a corrente elétrica como I, que seria a corrente elétrica do circuito, a gente também chama de corrente elétrica total, I, né, no caso aqui o caminho, aqui eu chamei de I1, que é a corrente elétrica que passa pelo resistor R1. Aqui eu chamei de I2, a corrente elétrica que passa pelo
resistor R2 e ela voltou a ser I aqui, só que eu nem coloquei o nome. O que é importante você notar? Notar que a corrente elétrica, ao longo de um circuito em série, ela não se divide. Não existe nenhuma bifurcação que leve ela a se dividir. Então repara que se aqui é I, aqui também onde está passando pelo resistor elétrico R1, também vai ser I. Então I vai ser igual a I1. E a mesma corrente que passa pelo resistor R1 também passa pelo resistor R2. Ó. Em nenhum ponto existe uma bifurcação para dividir essa corrente elétrica. Então ela sempre mantém-se constante. Num circuito elétrico em série, não vá decorar isso, observe na figura, a corrente elétrica total é sempre igual àquela que passa pelos resistores. Ó. I igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3, I4, IN, se for o caso, né? Aqui eu poderia colocar como IN, e não I3, né? IN de enésimo resistor, ok? Então a corrente ela é sempre a mesma. Diferente da voltagem. Se a corrente é a mesma, a voltagem acaba se dividindo. Porque se você tem 12 volts aqui, você não consegue que essa corrente leve 12 volts para o R1 e 12 para o R2. Porque daí no total eu teria 24 volts, ok? Então a voltagem ela acaba se dividindo. Se forem dois resistores iguais, se tiver 12 aqui, eu vou ter 6 para cada um deles. Por isso que a gente diz que a voltagem total num circuito em série, um circuito em série, ela se divide. Logo a voltagem total V ou U vai ser sempre igual a V1 mais V2 mais V3 mais Vn, depende do número de resistores que você tem dividido em série, ok? E temos a chamado resistor equivalente. O que é esse resistor equivalente? Eu posso pegar estes resistores aqui e substituir por apenas um e gerar os mesmos efeitos eletrodinâmicos. Esse resistor eu chamo de resistor eletrodinâmico. E num circuito em série, calcular o resistor equivalente, basta você somá-los. R equivalente é igual ao R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Depende de quantos resistores você tiver. Ok? Aí eu posso montar um circuito elétrico auxiliar. Ó. Eu pego a mesma fonte, coloco ali, ligo nesse resistor equivalente, que seria a soma de todos os que estão em série, e vou ter a mesma corrente elétrica total e a mesma dissipação de potência. Por isso que nós chamamos de resistor equivalente e também circuito equivalente, que equivale, que tenha os mesmos efeitos. Ok? Então, sem decoreba, galera. Observa o circuito. Em série, a corrente não se divide em nenhum momento. Então, ela é sempre a mesma. O I total é igual ao I1, I2 e IN. A corrente que passa pelos resistores é sempre a mesma. Só que a voltagem, a energia da bateria que é levada para o circuito pela corrente, ela se divide, ok? Porque energia você não cria e não destrói, você apenas transforma. Então, nesse caso, eu tenho que distribuir a energia ao longo do circuito. Eu não vou poder ter mais e não vou poder ter menos no final do funcionamento do circuito elétrico. Ok? Então a voltagem acaba se dividindo, ó, V1, V2, V3. A pessoa se divide sempre igual? Depende. Se eu tiver um resistor aqui de 10 ohms e aqui 20 ohms, eu vou ter voltagens diferentes. Eu vou ter a mesma corrente passando, mas voltagens e potências elétricas dissipadas diferentes. Se eles forem iguais, idênticos, aí sim a voltagem se divide igualmente. Ok? Isso a gente vai analisar mais para frente. Então essas são as características do circuito elétrico em série. Vamos voltar aqui para a problematização inicial. Eu vou voltar a economizar um pouquinho de energia elétrica para ficar mais visual o circuito elétrico e a gente fazer um paralelo daquilo que a gente viu na aula que agora nós detalhamos, certo? Olha lá. Então eu voltei aqui para o meu circuitinho e eu quero que você observe o seguinte. Eu tenho aqui agora quantas lâmpadas? Eu tenho 1, 2, 3, 4 lâmpadas. E todas elas estão, nesse momento, ligadas em série. O brilho delas parece, ou no brilho parece, não, são iguais os brilhos, porque elas são lâmpadas iguais. Então, esse 220 volts aqui, que em série se divide ao longo das lâmpadas, ao longo do circuito, está se dividindo igualmente. E também, se elas brilham iguais, é porque nós temos o mesmo efeito Joule, certo? Transformação de energia elétrica em energia térmica, aquecimento, no filamento das lâmpadas. Ó.
Por isso que elas têm o mesmo brilho. Por quê? Porque num circuito elétrico em série, nós temos a corrente elétrica sendo a mesma. Ela não se divide. E obviamente que não está se dividindo, porque ela se dividiria nesse ponto aqui. Só que eu abri o circuito, ó. Então a corrente vai totalmente por cima. Ó. Por isso que ele ficou todo um circuito em série. Quando eu coloco essa lâmpada aqui, ó, vou dar um spoiler para o que é um circuito em paralelo. Olha lá, ó. Num circuito em paralelo, por que essa se apaga? Porque não tem mais corrente passando ali? Tem corrente passando ali sim. Só que a corrente agora ela vem por cima. Quando ela chegar nesse ponto, ó, ela se divide. Na divisão ela é tão pequena que acaba que não gera efeito Joule o suficiente para aquecer esses filamentos. Depois ela se une de novo e aquece este filamento aqui, ó. Certo? Então, em série, a corrente é sempre a mesma. Nós vamos ver depois, na próxima aula, que em paralelo a corrente acaba se dividindo. Claro que ela vai se dividir num momento e num certo momento ela vai se somar. Ok? Então, pessoal, já dá uma olhadinha lá, já vai estudando sobre associação de resistores, circuitos elétricos em série. Ok? E nós vamos fazer a próxima aula sobre associação de resistores em paralelo, depois análise de circuitos em geral. Ok? Cola no texto, cola nos exercícios e bora ponto alto no Enem. Até a próxima!